Bom dia a todos. Eu não vou ler a comunicação porque isso demora sempre imenso tempo. Vou deixar aqui alguns tópicos e algumas, digamos, complexidades que me deparei com estes temas dos direitos humanos que tenho vindo a tratar e que começa com esta dualidade entre universo e pluriverso. Portanto, nós estamos habituados pela tradição liberal a falar dos direitos humanos como valores universais, como direitos universais, que abarcam toda a humanidade, mas temos vindo a assistir a um conjunto de conflitos internacionais que mostram como as relações de poder entre civilizações tornam estes direitos que deveriam ser universais como uma imposição de uma parte do mundo, neste caso do mundo ocidental, em relação a outras civilizações que têm outros direitos, outra forma de olhar para a dignidade humana. Isso, por exemplo, nota-se muito naquilo que foram as intervenções americanas no Afeganistão e no Iraque, em que, por exemplo, é utilizado como argumento a defesa dos direitos humanos por uma intervenção militar, mas que depois a atuação no terreno não respeita aquilo que está consagrado na Carta dos Direitos Humanos e em outros tratados, e, portanto, aquilo que alguns autores, e nomeadamente um autor que é suspeito, porque não tem nada de liberal, portanto, o jurista Carl Schmitt, que até é muito conotado com o nazismo, criticou, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, aquela ideia da intervenção humanitária ser cínica, portanto, ser algo que é utilizado pelos vencedores, pelos mais fortes, no sentido de impor a sua agenda política, social, económica a outras regiões do mundo. Portanto, este é um problema que nós temos, porque, de certa forma, nós nunca olhamos para o resto das regiões do globo, se excluirmos, digamos, a Europa e até os Estados Unidos, e nunca nos perguntamos que outras formas de dignidade humana, que outras agendas políticas existem em África, na Ásia, na América Latina, serão tão válidas ou não como aquelas que nós temos na Europa. E isto porquê? Porque a ideia do liberalismo, digamos, eurocêntrico, é uma ideia de um progresso linear rumo a uma perfeição ético-política que foi atingida, digamos, por estas civilizações desenvolvidas e que as demais civilizações teriam que seguir. Ora, o grande problema que aqui se coloca e que tenho vindo a perceber é que quando existe um desrespeito por estes direitos humanos que estão institucionalizados e que parecem ser os únicos que têm valor, existe a tendência para considerar moralmente mau todo aquele Estado, ou indivíduo, ou associação que tende a ir contra a ideia de direitos humanos que está institucionalizada. E, portanto, é trocada a categoria política por uma categoria moral que é imposta, portanto, a esse outro, ao outro, exatamente. Porque, no fundo, há aqui uma questão que para mim é importante, e aqui entra na questão do pluriverso, que é a seguinte: é que os direitos humanos, de certa forma, foram criados numa lógica de nós e os outros, porque os direitos humanos vêm na tradição europeia, e essa tradição europeia sempre teve a tendência de dividir aquilo que era o continente europeu, e isso vem, por exemplo, desde 1648, com a Paz de Westfália, em que há uma diferença entre aquilo que é a relação dos Estados soberanos na Europa e aquilo que é a relação com as colónias, nomeadamente na questão da guerra, e, portanto, há uma tradição da criação de uma linha entre a civilização e a não civilização, por assim dizer, que está por ultrapassar, no meu entendimento. Portanto, há uma tendência a classificar os civilizados dos não civilizados, os bons dos maus, os desenvolvidos dos não desenvolvidos. O pluriverso, portanto, é no fundo, quando eu falo em pluriverso, ou quando alguns autores tocam na questão do pluriverso, é a ideia, digamos, de avançar numa perspectiva de interculturalidade, numa perspectiva digamos, de dar à política a capacidade dela ser diversa, portanto, dela ter diversas agendas,
ter diversas visões daquilo que deve ser igualdade, liberdade, a democracia, etc. E, portanto, eu baseei-me até numa teórica belga, Chantal Mouffe, que tem feito muitos trabalhos de investigação e tem feito muitas conferências até na América Latina, porque, digamos, é uma autora que vem buscar aquilo que me parece ser importante, que é a ideia de uma radicalização da democracia, no sentido, digamos, de dar à democracia, vamos dizer assim, de dar à democracia instrumentos que permitam a introdução de um modelo adversarial, ou seja, uma forma de agendas políticas poderem se confrontar sem esta, digamos, inimizade absoluta entre civilizados ou não. E nessa forma, digamos, de democracia radical, é, portanto, possível o quê? É possível debater essas agendas, tendo sempre um pressuposto que é importante, que é um pressuposto ético-político de igualdade e liberdade para todos, mas depois, dentro desses fundamentos, haver pluralidade na análise, nas políticas a tomar e, digamos, nos rumos a seguir. E, portanto, é nesta lógica que eu, digamos, que estou a fazer a minha investigação. Um grande professor, arquiteto de Coimbra, o professor Boaventura de Sousa Santos, tem um livro, enfim, com vários autores, portanto, um livro, enfim, coordenado num projeto de investigação, em que fala até mesmo de pluriverso, e ele coloca, digamos, esta questão de olharmos de facto, para o outro como alguém que nos pode completar, como alguém que tem algo para nos dizer. E eu, portanto, chamaria a atenção, e estou a terminar, porque no fundo esta ideia digamos, deixar aqui alguns tópicos para discussão, é mesmo essa, ou seja, é olharmos para outras culturas e percebermos essa diferença, que pode ser uma diferença até positiva para aquilo que são insuficiências da nossa civilização. E, por exemplo, Michael Ignatieff dizia uma coisa que eu acho que é interessante até notar. Uma mulher muçulmana, isto eu não vou citar ipsis verbis, mas, portanto, eu posso depois deixar esta passagem, ele dizia que uma mulher muçulmana, vítima de um atentado por os talibã, portanto, e que se venha refugiar numa organização não governamental, mas ocidental, de direitos humanos, ela não quer deixar de ser uma mulher muçulmana, ela não quer deixar a sua tradição religiosa e social, ela, no fundo, quer proteção para poder ser essa mulher muçulmana. E, portanto, é essa lógica que eu acho que, enquanto sociedades globais, temos que começar a pensar nessa ideia de integrar o outro, nessa lógica não do multiculturalismo, porque me parece que tem algumas falhas que têm vindo a ser elencadas, mas nesta ideia da interculturalidade e de perceber onde é que estão pontos positivos, pontos negativos, onde é que podemos melhorar e ser, digamos, uma sociedade que não elimina o conflito, porque o conflito, do ponto de vista político, está sempre presente, e nós sabemos isso, mas poder transformá-lo numa forma de adversários e não de inimigos permanentes, de choque de civilizações e destruição do outro para a supremacia dos mais fortes. E, portanto, era esta ideia que eu gostava aqui de deixar, e muito obrigado a todos por esta oportunidade.